E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio do A Voz do Balanço. O canal que pega aquelas empresas enormes, cheias de números e termos técnicos, e traduz tudo num linguajar que a gente entende. Hoje o negócio é sério. E quando eu falo sério, é porque envolve tanques, munição, mísseis e bilhões de euros. Senta aí porque vamos falar de uma empresa que é praticamente um estado dentro da Europa. Uma gigante que está no centro da maior transformação da indústria de defesa desde a Segunda Guerra Mundial. Estou falando da Rheinmetall. Se você acompanha notícias sobre guerra, rearmamento europeu ou mercado de ações, certamente já ouviu falar dela. Mas você sabe o que ela realmente faz? Sabe como ela ganha dinheiro? Sabe se é uma boa oportunidade de investimento? Calma que eu vou te contar tudo. A Rheinmetall é a maior fabricante de equipamentos de defesa da Alemanha e uma das mais importantes do mundo. Enquanto os governos europeus correm para recompor seus estoques de munição e modernizar seus exércitos, ela está lá, de portas abertas, pronta para entregar. E não é só tanque e bala. Não. A empresa atua em 5 grandes frentes: veículos blindados, munição e armas, defesa antiaérea, digitalização de exércitos e novidade construção naval. Se você está pensando em investir nessa empresa ou já tem ação na carteira, cola comigo. Vamos destrinchar cada pedaço desse gigante e entender se a Rheinmetall é um bom negócio ou se já passou do ponto. Bora lá? Antes de falar de números, deixa eu situar você. A Rheinmetall é uma empresa alemã com mais de 130 anos de história. Sabe o que ela fazia no começo? Indústria pesada, metalurgia. Hoje, é a espinha dorsal da defesa europeia. A empresa tem um lema não escrito: fechar as lacunas de capacidade militar da Europa. Traduzindo, tudo o que falta para os exércitos europeus se protegerem, a Rheinmetall quer fornecer. Em 2024, o faturamento dela foi de 9,75 bilhões de euros. Mas o mais impressionante é a projeção. Até 2030, a meta é chegar em 50 bilhões de euros. Um crescimento anual médio de 35% a 40%. Isso é uma máquina de crescer. Ela está organizada em 5 grandes segmentos: veículos, sistemas, tanques e blindados. Weapon anda munition, munição e armas. Air Defense, defesa antiaérea. Digital, digitalização dos exércitos, satélites, software. Naval, navios de guerra, segmento novo, comprado em 2025. Ou seja, a Rheinmetall quer ser a loja de departamentos da guerra. Tudo que um exército precisa, ela quer vender. Vamos ao que interessa: por que colocar dinheiro nessa empresa? 1. Cenário geopolítico favorável. A apresentação da empresa é bem sincera. Ela mostra cenários de escalada de conflitos na Europa nos próximos anos. Isso é assustador como ser humano, mas como investidor, é oportunidade. Os governos estão aumentando os orçamentos de defesa. A Alemanha, por exemplo, quer gastar 35 bilhões de euros só em digitalização dos exércitos e mais 80 bilhões de euros em munição. E quem é a fornecedora natural? Rheinmetall. 2. Margens em expansão. Em 2024, a margem operacional foi de 15,2%. Em 2030, a projeção é passar dos 20%. Por quê? Porque eles estão saindo da manufatura para a produção em massa. Quanto mais escala, maior a lucratividade. 3. Contratos de longo prazo. A empresa já tem contratos assinados que garantem faturamento por anos. Só no segmento de veículos, o potencial de nomeações já contratadas na Alemanha passa dos 65 bilhões de euros. Isso é dinheiro garantido entrando no caixa. 4. Expansão global. Eles não dependem só da Alemanha. Tem fábricas e parcerias no leste europeu, Itália, Espanha, Reino Unido e Segura-se entraram nos Estados Unidos. Estão disputando o programa XM30, que pode render contratos bilionários no maior mercado de defesa do mundo. 5. Joint Ventures estratégicas. Fizeram uma parceria com a Lockheed Martin, a gigante americana, para produzir mísseis na Europa. Capacidade de até 10 mil mísseis por ano. Também compraram um estaleiro na Alemanha NVL para entrar no mercado naval.
e se uniram à ICEI de satélites para dominar o espaço. Vamos abrir o relatório de verdade agora. Página 74, pessoal. Os números consolidados. Vendas 2024, 9,751 bilhões de euros. Vendas 2023, 7,176 bilhões de euros. Crescimento de 36% em um ano. Não é pouca coisa. Resultado operacional: 1,478 bilhão de euros contra 918 milhões de euros em 2023. Margem operacional: 15,2% era 12,8% no ano anterior. Lucro por ação básico: 16,51 euros. Fluxo de caixa operacional: 1,72 bilhão de euros. Isso é importante, a empresa está gerando caixa, não só crescendo no papel. Endividamento líquido: 1,239 bilhão de euros. Considerando o tamanho da empresa e os investimentos pesados, é um número controlado. Equity patrimônio líquido: 4,465 bilhões de euros. A empresa tem uma base sólida. Número de funcionários: 28.539. Sendo que 14.589 na Alemanha e o resto espalhado pelo mundo. Agora, o que mais impressiona são as projeções para 2030. Olha isso. Vehicle Systems vai de algo próximo de 4,5 euros bi para 13,15 bi. O Weapon and Ammunition, de uns 3 bilhões de euros para 14,16 bi. Air Defense, de 0,6 bilhão de euros para 3,4 bi. Digital, de cerca de 1 bilhão de euros para 8,10 bi. Naval, segmento novo, projeção de 5 bilhões de euros. Total em 2030, cerca de 50 bilhões de euros. Lembra que em 2024 foi 9,75 bilhões de euros? É um crescimento de mais de 5 vezes em 6 anos. Vehicle Systems, o carro-chefe. É aqui que estão os tanques LYNX e Panther, os blindados Boscher, caminhões militares. Eles querem produzir 1.000 veículos de combate por ano. Os concorrentes? BAE Systems, KNDS, General Dynamics. Mas a Rheinmetall se diferencia por ter uma linha completa e integrada. Faz o casco, a torre, o armamento, a eletrônica. Tudo em casa. Weapon AND Ammunition, o coração do negócio. Munição de artilharia 155 mm, aquela que a Ucrânia não para de pedir. Eles vão produzir 1,5 milhão de projéteis por ano até 2030. Além disso, tem fábricas de pólvora, motores de foguete e agora, com a JV da Lockheed, vão fabricar mísseis como Atacms e Elufire na Europa. Capacidade de 10.000 mísseis ano. Air Defense, o escudo. Com a guerra de drones, a defesa antiaérea virou prioridade. O sistema Askiranger, baseado em canhões, é um dos mais eficazes do mundo. Eles vão produzir 400 sistemas por ano até 2027. O mercado de defesa aérea de curto alcance está explodindo. Digital o cérebro. Digitalização dos campos de batalha. É aqui que entra a produção da fuselagem central do caça F-35 Sim. Eles fazem parte do programa do caça mais avançado do mundo. Também tem satélites de radar com a ICEI e sistemas de comando e controle. É o segmento com as maiores margens, 17-19%. Naval, a novidade. Em setembro de 2025, a Rheinmetall comprou a NVL, um estaleiro alemão com mais de 145 anos de história. Agora eles entram no mercado de navios de guerra, fragatas, corvetas, embarcações de apoio. O Programa Marine 2035 da Alemanha promete injetar bilhões nesse setor. Por que a Rheinmetall é melhor que a concorrência? 1. Integração vertical. Eles não dependem de terceiros para componentes críticos. Fazem a munição, o canhão, o veículo, o sistema eletrônico. 2. Presença internacional. Fábricas na Alemanha, Hungria, Romênia, Ucrânia, Espanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos da América. Estão perto dos clientes. 3. Tecnologia própria. Desenvolvem internamente seus sistemas, não só montam peças de outros. 4. Capacidade de escala. Estão saindo da produção sob encomenda para a linha de montagem contínua. Isso reduz custo e aumenta a margem.
5. Parcerias estratégicas Lockheed Martin, ICEI, NVL. Eles sabem fazer alianças para crescer mais rápido. Nem tudo são flores. Investir em defesa tem seus riscos e a própria apresentação lista alguns. 1. Dependência de governos. O cliente final são exércitos e governos. Se o orçamento de defesa cair improvável no cenário atual, mas possível, as vendas despencam. 2. Risco regulatório e de exportação. Vender arma envolve licenças, controles de exportação, pressão política. Um governo pode barrar uma venda bilionária. 3. Cadeia de suprimentos. A empresa admite que mantém estoques de segurança maiores para evitar gargalos. Matéria-prima crítica pode faltar. 4. Mão de obra qualificada. Precisam de engenheiros, técnicos especializados. O mercado de trabalho na Europa está apertado. Eles têm conseguido contratar bem 71 dias para preencher vaga, contra 125 da média alemã, mas é um desafio contínuo. 5. Execução. Crescer de 9 bilhões de euros para 50 bilhões de euros em 6 anos é ambicioso. Vão precisar construir fábricas, contratar gente, gerenciar projetos complexos. Nem sempre sai como planejado. A política de dividendos da Rheinmetall é clara: 35% a 40% do lucro líquido antes da amortização de ágio é distribuído aos acionistas. Em 2024, o lucro por ação foi 16,51 euros. Considerando a política, o dividendo por ação ficaria entre 5,78 euros e 6,60 euros. Não é um payout gigante, mas faz sentido: a empresa está reinvestindo pesado no crescimento. Eles deixam claro, o dividendo vai crescer conforme o lucro cresce. Se as projeções de 2030 se confirmarem, daqui a alguns anos o dividendo pode ser bem gordo. A Rheinmetall está se posicionando para ser a principal fornecedora da nova corrida armamentista europeia. Até 2027, as fábricas de munição e mísseis estarão no auge da produção. Até 2030, os programas de tanques estarão entregando centenas de unidades por ano. O segmento digital e naval devem crescer forte com os novos contratos. A empresa também está de olho em aquisições. A compra da NVL foi só o começo. Podem vir mais compras para preencher lacunas tecnológicas ou geográficas. A Rheinmetall está se posicionando para ser a principal fornecedora da nova corrida armamentista europeia. Até 2027, as fábricas de munição e mísseis estarão no auge da produção. Até 2030, os programas de tanques estarão entregando centenas de unidades por ano. O segmento digital e naval devem crescer forte com os novos contratos. A empresa também está de olho em aquisições. A compra da NVL foi só o começo. Podem vir mais compras para preencher lacunas tecnológicas ou geográficas. Olha, dá para resumir a Rheinmetall em poucas palavras: tanques, munição, mísseis, escudo antiaéreo, satélites e agora navios de guerra. É a empresa que está no centro da corrida armamentista europeia, com contratos bilionários e uma ambição de crescer 5 vezes em 6 anos. Se você gosta de entender como essas gigantes funcionam e quer ficar por dentro das oportunidades no setor de defesa, eu tenho um convite: aqui no canal tem uma playlist completa com as principais empresas europeias do setor by Systems, Leonardo, Thales, Kongsberg e mais. O link tá na descrição. Corre lá porque esse setor não para de crescer. Agora me ajuda, deixa aquele like, inscreve no canal e ativa o sininho. Porque semana que vem tem mais balanço pesado. E me conta nos comentários, você investiria na Rheinmetall ou prefere outra empresa do setor? Um abraço e até o próximo balanço. A voz do balanço transformando números em histórias.